Olá, seja bem-vindo ao canal Curso do Livro, um canal onde a gente pega um livro de tecnologia e transforma ele em videoaula, para você aprender de uma forma mais facilitada. Obviamente, pode ter algumas objeções, algumas dúvidas, aí eu vou pedir que você comente aí abaixo, nos comentários aqui do nosso canal, para que a gente possa se ajudar, né? Saber a sua dúvida, buscar o conhecimento e poder te ajudar em relação à sua dúvida, ok? Bom, o livro que a gente está aprendendo aí é o HTML e CSS, Projete e Construa Websites. E esse é o módulo 13, ou capítulo 13, onde a gente vai falar dos boxes. Vou até pegar aqui a nossa caneta laser. Nós vamos falar dos boxes, que são as nossas divs, né? Representando o elemento ali em HTML. Bom, nós vamos aprender a controlar o tamanho das nossas divs, o modelo de div, né, quando a gente vai se tratando aí de borda, margens e preenchimento, existem algumas estilizações, né, que a gente vai trabalhar no CSS, e exibindo e ocultando boxes, que são as divs. Bom, vamos lá. No início dessa sessão, quando a gente começou aqui nos capítulos do CSS, desde a introdução, né, alguns módulos atrás, a gente já mostrou como que o HTML interagia com o CSS, como que o CSS era representado, né? E aí a gente já falou que cada elemento tem o seu próprio box, tá? E você pode definir várias propriedades que afetam a aparência desses boxes, que a gente vai ver nesse capítulo aqui. Exemplo, nós vamos controlar as dimensões. Aqui está escrito caixas, mas são os boxes, tá? É porque quando eu traduzi aqui, ele pegou o livro em inglês, tá? Quando eu traduzi, ele pega caixas, mas é box, ok? Criando bordas, nós vamos criar bordas ao redor dos nossos boxes. Vamos definir margem e preenchimento. Esse preenchimento aqui, na verdade, é o padding. Padding é uma propriedade do CSS que a gente vai incluir aí no elemento. Você vai ver o elemento sendo atacado pelo padding. E nós vamos também mostrar ou ocultar os nossos boxes. E aí aqui, ó, depois de aprender a controlar a aparência de cada box, você vai ver como posicionar esses boxes nas suas páginas no capítulo 15, ou seja, daqui 2 módulos, que é quando a gente vai examinar layout de página. A gente já vai passar ali pelo layout, né? Você vai começar a aprender a construir algum layout para site, ok? Bom, e como eu digo sempre para vocês, eu gosto sempre de ir à prática. Claro que o livro tem a teoria, mas a gente vai aprender mesmo praticando. E aí, para começar, nós vamos no Box Dimensions, que são as dimensões das caixas. E aí nós temos 2 propriedades que a gente vai usar muito. Se você quer ser um desenvolvedor, você vai utilizar muito isso daqui, que é o width e o height, que é a largura e a altura. E aí, por padrão, o box ele vem dimensionado de acordo com aquele conteúdo que tem dentro dele. A gente vai mexer nisso no CSS, tá? Então, a gente vai atacar isso aí no CSS. Aqui, eu não vou nem botar muita teoria aqui, porque isso aqui você vai aprender mais na prática. Então, a partir de agora, nós vamos seguir. Quando tiver algum detalhe, eu vou parar a videoaula, vou comentar sobre a teoria, e aí a gente prossegue na prática. Mas aqui eu não vou nem ficar muito na teoria. A única questão que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Aqui ele criou um código em HTML, está dentro de uma div, e aqui eu tenho o CSS atacando a div e atacando o parágrafo que está dentro dessa div. Ele colocou aqui o tamanho da nossa div, o height e o width, ele colocou em pixel. O que eu quero comentar para você? Web designers, quando eles vão construir sites, eles utilizam muito pixel. Por quê? Porque o pixel dá o total controle do tamanho dos boxes. Porém, depois que foi inventado o design responsivo através das novas mídias query, né, que são os novos dispositivos, tamanhos de tela, por exemplo, como tablets, celulares e por aí vai, há uma necessidade de deixar isso aqui mais flexível, mais responsivo, né? Que é a web única, que é muito falado. O que é a web única? É quando você cria um site e ele se adapta a todos os dispositivos, né? É a web única. Então, não vai se utilizar muito
tamanhos em pixels quando você for trabalhar com sites que vai abrir em vários dispositivos. Alguns boxes você vai trabalhar em pixel, porém, anote isso bem detalhado aí, que a partir de agora você vai trabalhar com porcentagens ou ens, que são aquelas unidades de medida que a gente viu em aulas anteriores. Se você tem dúvida, volte aí para você lembrar desse conteúdo, ok? Nesse caso aqui, no exemplo do livro, que eu vou fazer a representação aqui, ele colocou pixel, ó, px aqui. Então, note que ele fez o seguinte, ele colocou um pixel de 300 pixels, um height, né? Colocou um width de 400 pixels, e depois ele colocou o parágrafo em porcentagem. Ou seja, o parágrafo ele está dentro da div, né? Aqui, ó, o parágrafo está dentro da div. E ele colocou em porcentagem. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o parágrafo tem 75% de altura da div. E a largura dele, o width, 75% também da div. Que seria basicamente 75% de 300 vai dar 225. E 75% de 400 vai dar 300, né? 75% de 400, isso, vai dar 300. Entendeu? É isso. Isso é um detalhe que a gente vai ver agora desenvolvendo a nossa prática. Abra então o seu Visual Studio. Vamos criar aqui uma pastinha e essa vai ser a módulo 13. É o nosso módulo 13. Dentro do módulo 13, nós vamos criar aqui um arquivo. E, na verdade, eu não vou nem criar um arquivo. Eu vou pegar do módulo 12, vamos aumentar essa produtividade, né? Deixa eu ver aqui um arquivo qualquer. Eu vou pegar esse aqui, vou dar um Ctrl+C nele. Vou fechar aqui o módulo 12, vou vir aqui no módulo 13. Vou clicar aqui para ele abrir e vou colar. E aqui dentro, eu vou renomear esse arquivo aqui, vai ser o Box Dimensions. Ok. O text aqui dele, eu vou colocar o title dele aqui, eu vou mudar, vai ser... Vou colocar aqui o do capítulo, né, que vai ser Boxes. E aqui eu vou apagar toda essa estilização dentro do meu style e vou apagar aqui também dentro do body, né, porque a gente está aprendendo no livro, então a gente tem que fazer tudo na mão para poder entender o que a gente está fazendo. E aí eu vou abrir isso aqui no navegador, clicando aqui no Open with Live Server. Deixa eu ver aqui onde que ele vai abrir. Ele abriu aqui no outro monitor. E aí eu vou colocar aqui um Windows seta para o lado. Ele não pegou aqui. O Windows seta para o lado. E esse aqui, o Windows seta para o lado. Deixa eu colocar aqui certinho. Beleza. Vou minimizar aqui. Vamos lá, vamos começar. Bom, o que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar aqui o width e o height, né, que é a largura e a altura. Então, eu vou declarar aqui dentro, antes de eu declarar aqui dentro, eu vou criar primeiro aqui a nossa div, né? Vou criar a div e eu vou criar um parágrafo aqui dentro. Esse parágrafo, eu vou dar um loren de 30 nele e vou dar um Shift Alt F só para ele identar aqui o código e vou dar um Ctrl S para salvar para ele aparecer aqui. Ok? Bom, apareceu aqui o meu texto. Por que ele pegou desse tamanho? Deixa eu ver se a tela está grande aqui. Ó. Aí, voltou ao normal. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou estilizar minha div. Então, eu vou vir aqui genericamente pegar o elemento div. Vou abrir e fechar chaves. E aqui dentro eu vou dar um height de 300 pixels. O width vai ser 400 pixels. E o background color, eu vou colocar a cor EE3E80. Eu vou seguir aqui o exemplo do livro e dar um Ctrl S para salvar. Olha só que interessante. Ele pegou uma div e colocou ela na altura de 300 pixels e largura de 400 pixels. Isso aqui é fixo. Eu vou provar para você que isso aqui, ó, eu vou clicar aqui no F12 e olha só como é que a medida é fixa. Eu vou colocar aqui responsivo e olha só. Ele não acompanha o texto, ele é fixo. Perdão, ele não acompanha a dimensão da minha tela. Isso aqui sempre é fixo. Estou diminuindo aqui para celular e ele vai ficar naquela dimensão fixa ali. O que isso vai acarretar?
isso vai acarretar o seguinte. Em dispositivos, se tiver um dispositivo que a largura dele é menor que 400 pixels, ele não vai abrir. Ok? Na verdade, não é que ele não vai abrir, ele vai passar por cima, ele vai ficar desconfigurado no meu site. Então, não é usual você utilizar hoje, na web única, boxes com tamanhos fixos. Ok? Bom, beleza. Dito isso, eu vou agora aqui no meu parágrafo, que está dentro aqui da minha div. Então vamos lá, P, abro e fecho chaves, vai ter uma altura, que é o height, de 75%, idêntico ao que está no livro, tá? E o width vai ter uns 75% também. Coloquei sinal aqui de cifrão, mas é porcentagem. E aqui nós vamos ter um background color, só que diferente, vai ser um tralha, né? E1 DDDA. Ctrl S para salvar. E olha só, aqui eu tenho um parágrafo, tá? Que fica dentro da minha div. E aqui eu estou mostrando, representando bem para você o que é uma unidade de medida de box, né? De div fixa. Lembrando, o parágrafo, ele não é uma div, mas ele tem um box. Se você pegar em aulas anteriores, eu falei para você, todo elemento ele tem um box, tá? Invisível ali, mas ele tem um box. Eu só personalizei aqui agora dando tamanho para esse box. Então, ó, o parágrafo está dentro de um box, ok? Vamos continuar. Continuando, a gente vai ver agora como que a gente faz para limitar a largura. Depois a gente vai ver como que faz para limitar a altura, tá? Que é o limiting width. Então a gente vai ter aqui duas propriedades novas, que é o min width e o max width. O que isso vai fazer? Bom, se eu estiver trabalhando com uma tela e eu quero que naquela tela uma determinada div ela atinja um tamanho mínimo, eu vou especificar no min width. A mesma coisa se eu quero que essa tela atinja um tamanho, essa box atinja um tamanho máximo, vai ser o max width. Então aqui ele usou um exemplo, só que eu vou representar isso melhor. Esse exemplo aqui vai ficar um pouco confuso para você que está no livro, porque o livro usou uma tabela aqui e ele colocou várias TDs da tabela, né? Table Data, e ele utilizou imagem, ele utilizou aqui uma class dentro de uma TD, depois ele utilizou uma TD aqui, ele representou uma tabela, mas isso não vai ficar muito bem representado com tabela. Então na nossa prática, nós vamos fazer isso de uma outra forma que vai ficar melhor o seu entendimento. Bom, nós vamos duplicar aqui o exemplo anterior, que com ele vai ficar bem mais fácil. Então tem o Ctrl C e o Ctrl V, vou renomear ele aqui, e aqui vai ser o limiting width. Vai ser quase a mesma coisa, deixa eu ver se escrevi certo aqui. Escrevi. Vai ser quase a mesma coisa depois do nosso limiting height, que é a da altura. Ctrl S para salvar, deixa eu executar ele aqui na tela, senão a gente não vai conseguir ver. Bom, é esse aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu quero limitar ele, que num determinado dispositivo, ele atinja no mínimo 300 pixels. Então eu vou vir aqui, vou dar um min width de 300 pixels, correto? E eu vou dar um max width de 800 pixels, para ficar bem visível. Então, olha só, o max width de 800 pixels. Eu vou dar um F, eu vou até tirar ele aqui, vou abrir aqui, olha só. Ele está com 800 pixels aqui fixo, ok? Essa tela aqui é maior, aqui ele está dando 800 pixels fixo. Então, eu vou dar um F12 aqui, e olha o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui nessa barrinha aqui do meu navegador, ok? Do meu browser. E eu vou arrastar, você vai notar que ali em cima tem uma numeraçãozinha que ela vai descendo. Ó. Quando eu chegar aqui, ó, ele está no 800, ó, aqui ele chegou, o max width é 800 pixels. Esse é o tamanho máximo da minha div. À medida que eu for descendo, ó, ela vai se ajustando. Por que ela vai se ajustando? Porque eu falei para ela que ela pode chegar com min width de até 300 pixels. Então ela vai descendo, ela está responsiva. Aqui ela abriria num celular tranquilo, abriria num tablet. Só que quando eu chegar num dispositivo de 300 pixels, olha o que vai acontecer. Estou descendo, ó, 329,
Opa, passei. Ó, 302 pixels. Ó, ela vai começar a comer o meu texto. Ó. Tá passando por cima do texto. Por que isso? Porque eu dei um min width de no mínimo 300 pixels. Abaixo disso eu não quero mais que a minha div mude de tamanho. Então aqui eu já começo a ver um pouquinho do princípio do design responsivo. O que eu vou fazer aqui para ficar mais interessante? Eu vou abrir aqui novamente o Visual Studio e vou colocar um min width aqui de 100 pixels. Ctrl S para salvar. Vou vir aqui. E olha só, eu quero que 100 pixels ele vá ajustando ainda. Olha o texto. Ó, até 100 pixels. Ele vai ajustando. Aqui o navegador vai limitar a 150 pixels, mas dá para você ver o que eu quis dizer. Que ele está se ajustando. Ó, o texto está responsivo. Então eu conseguiria fazer com esse tipo de box aqui. Claro, tem uma forma melhor de utilizar, né? Mas eu estou mostrando para você aqui com o min width e o max width, que é possível também você trabalhar a responsividade das suas divs, dos boxes, melhor dizendo. Ok? Bom, vamos continuar. A mesma coisa que a gente viu no limiting width, nós vamos ver aqui no height, tá? Que é o min height e o max height, ok? Que é a altura mínima e a altura máxima. Está representado aqui num exemplo, mas no exemplo que eu vou mostrar para você aqui, vai ficar melhor para você compreender. Então vamos para o nosso desenvolvendo a prática. Abra aí seu Visual Studio, vamos copiar e colar aqui o limiting width, vamos colocar aqui o nomezinho dele de limiting height. E aqui, eu já vou até abrir ele aqui no meu navegador. Beleza, ele abriu aqui, vou minimizar. E aqui eu vou fazer o contrário. Aqui está min width, eu vou botar min height. E aqui também min height. Ctrl S para salvar. Então aqui é a altura mínima e a altura máxima. Eu vou destacar ele aqui, para a gente poder ver ele. Então, a altura mínima e a altura máxima. Claro que ele vai pegar, vai começar da altura mínima. Eu vou fazer até o contrário. Eu vou colocar aqui a altura mínima de 500, para ficar mais visível. Ctrl S para salvar. Não, 500 foi muito. Vou colocar aqui um 300. Ctrl S, 300. Ó, esse é a altura mínima. A altura mínima aceitável do meu conteúdo. Agora, se eu colocar bastante conteúdo aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esses parágrafos e vou duplicando ele aqui. Eu dei aqui um comando de Shift Alt, seta para baixo, vou dar um Ctrl S. Ainda foi pouco parágrafo, vou dar mais alguns comandos aqui. Ctrl S. Vamos continuar aqui, mais alguns parágrafos, Ctrl S. Deixa eu ver aqui se ele vai ultrapassar dessa forma, senão eu vou utilizar outro exemplo. Deixa eu dar aqui mais alguns exemplos. Ctrl S. Ó, aconteceu exatamente o que eu queria. Eu dei uma altura mínima de 500 e a máxima de 800. Se eu não me engano, foi 800 pixels. Deixa eu ver aqui. Ó, max weight de 800 para minha div. E o que aconteceu? Os parágrafos que eu coloquei dentro da div estourou o tamanho limite dela. Então, olha aqui, eu passei o tamanho da minha div. Aqui eu tenho 800 pixels. E aí ele passou. Esse conteúdo aqui é como se estivesse fora da minha div. O que é isso? Isso aqui é quando você faz a limitação fixa, você perde, você não consegue fazer com que o seu conteúdo fique flexível. Então, se eu tiver uma tela e eu tiver um texto muito grande e eu limitar a altura máxima da minha div através de pixel, que são unidades de medida fixa, pode acontecer do meu conteúdo transbordar. Ele transbordou aqui e daí pode ser que fique a visualização comprometida. Eu posso acabar com o visual, com o layout do meu site. Vocês vão ver que mais para frente, quando a gente for criar alguns tipos de projeto, isso aqui pode acontecer. E aí existem algumas formas de a gente anular isso daqui. Ok? Principalmente utilizando medidas flexíveis, como porcentagem e a medida N. Vamos continuar. Bom, e aí a gente vai ver agora o Overflowing Content. O que é a propriedade Overflow? Ela fala o seguinte, o Overflow é quando o conteúdo dentro da caixa, dentro do box,
ultrapassa os limites da própria box. Então a gente tem duas propriedades para poder utilizar aí quando isso acontece. Nós vamos até utilizar o exemplo anterior para poder usar aqui o overflow. O overflow tem duas propriedades importantíssimas, que é o hidden, que esconde o conteúdo que ultrapassa os limites da caixa, e o scroll. Ele vai criar ali barras de rolagem para a gente navegar dentro desse conteúdo que ultrapassou o limite da caixa. Vamos desenvolver a prática para a gente aprender isso. Novamente, abra aí o exemplo anterior. Nós vamos usar o mesmo exemplo. Então, nós vamos pegar esse limit height aqui, vamos dar um Ctrl+C, um Ctrl+V nele, e vamos vir aqui em renomear. E aqui nós vamos colocar um overflowing content. Abrir ele aqui, vou abrir ele no navegador e vou minimizar aqui. Bom, nós vamos utilizar aqui duas propriedades agora, só que eu vou ter que fazer o seguinte aqui. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que redesenhar esse parágrafo aqui dentro da div da seguinte forma. Eu vou deletar todo esse parágrafo e eu vou criar aqui um parágrafo com um loren de 2000 caracteres. E vou dar um Shift Alt F para ele identar para a gente aqui. Criei um loren bem grande aqui, né? Ctrl S para salvar. Bom, ele está passando aqui. Eu acho que ficou muito grande esse loren aqui. Deixa eu ver aqui, um loren de 300. Ctrl Shift. Shift Alt F, Ctrl S para salvar. Melhorou, melhorou. Só que o que eu vou fazer aqui agora? A minha div, nós vamos colocar aqui na div o seguinte. Ela vai ter um min weight de... Eu posso deixar aqui até um min weight de 200 pixels e um max weight de 300 pixels. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele sobrepôs aqui, ele ultrapassou o conteúdo da minha div. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a propriedade overflow. Então eu vou vir aqui e vou utilizar aqui o overflow hidden. Vou dar um Ctrl S para salvar. Olha só o que ele fez. Ele escondeu o conteúdo que estava ultrapassando a minha div. É uma forma de utilizar? É uma forma de utilizar. É a mais usual? Não. Obviamente que não. Nós vamos fazer div flexíveis que o conteúdo se adapte dentro dela para você não precisar colocar o max height e o min height. Nem o min width e o max width, que é a largura. Você não vai precisar fazer isso. Mas você tem que aprender porque você vai se deparar com esse tipo de conteúdo às vezes. O que muita gente utiliza com isso aqui? Às vezes você quer utilizar uma técnica Black Hat para site, tá? Isso aqui é um conteúdo adicional ao curso que eu estou te passando aqui. Você pode escrever, talvez, a descrição do seu site com conteúdo e esconder isso. Porém, você tem que estar ciente que o Google pode te punir por isso. Porque as pessoas vão buscar um conteúdo no site que você escreveu e se você ocultou esse conteúdo apenas para atrair pessoas para o seu site, provavelmente o seu site será punido, tá? O Google vai punir o teu site. Não queira que o Google puna o teu site, porque você pode até perder aí os seus usuários navegando pelo seu site. E agora a gente vai utilizar outra propriedade, que é o overflow. Só que agora eu vou utilizar o scroll. O que o scroll vai fazer? Olha que legal. Ele cria uma barra de rolagem dentro do meu navegador. Então eu tenho o meu navegador que já tem a barra de rolagem própria e eu crio uma nova dentro do conteúdo. Isso não é muito utilizado, mas é uma propriedade que você aprendeu aí quando o seu conteúdo transborda o limite da box. E aí você pode utilizar o overflow scroll. Vamos continuar. Bom, agora você vai aprender algo que vai ser utilizado aí em todo o seu percurso. Todo o seu percurso agora, daqui para frente, você vai utilizar nos seus projetos essas três propriedades aqui, que é a borda, a margem e o padding, né? Que é aquele espaçamento interno, que é o border, margem e padding. A borda é esse laranja aqui. Todo elemento tem uma borda, mesmo que ela seja zero, ela está ali, invisível, mas ela existe. Essa é a borda. A margem é aquele espaçamento que você dá entre a borda e um determinado elemento. Pode ser no body,
pode ser dentro de uma div, você deu uma margem do título em relação à div que ele está contido. E nós temos o padding. O que é o padding? É esse espaçamento dentro do seu box. Você pode criar ali um padding também. Isso aqui é muito utilizado para estilização. Para você conseguir ler um texto corretamente, para o seu site ficar mais bonito, ficar visualmente mais fácil de ler, você vai utilizar padding. Então essas três unidades aqui, o border, o margem e o padding, você vai utilizar muito. Principalmente margem e padding. Às vezes você não vai utilizar tanto o border, mas o margem e o padding você vai utilizar muito. Bom, e aqui eu vou te mostrar um exemplo de um espaçamento. Olha só, aqui nós temos o white spacing e o vertical margin. O que é o white spacing? O white spacing é o espaçamento que a gente tem aqui, tá? O espaçamento que já vem normal. Aqui, por exemplo, ele está com margem com padding, e aqui ele está sem a margem e o padding. E aí você vai dar um espaçamento, tá? Esse espaçamento que tem entre eles aqui, o white spacing, tá? Espaçamento branco, né? Seria isso. Olha que interessante. Aqui ele deu um padding interno, que é um espaçamento entre o título e a borda. Note que aqui você tem uma bordinha laranja. E aí você tem um padding. Ó. Se você ver que certinho o texto está alinhado certinho, ó, ele deu um padding aqui interno, tá? E ele deu também uma margem. O que é uma margem? Ele deu um espaçamento aqui entre a borda e entre o outro. Nesse caso aqui é um espaçamento vertical, uma margem vertical. E olha só que tem uma margem entre um elemento e outro. Ele deu uma margem aqui. Ele deu uma propriedade de margem e botou lá um valor X. E aí o texto ficou separado. Olha como que fica facilmente mais legível dessa forma aqui, utilizando padding e utilizando margem, em relação a esse, que não tem margem e não tem padding. Olha só, o conteúdo está colado, não foi dada uma margem de espaçamento entre eles, e não tem o padding interno, ou seja, o conteúdo está colado nas bordas. Não tem um padding interno. Nesse cantinho aqui, isso aqui não é padding. Isso aqui simplesmente é o que? O texto acaba aqui e aí ele continua na linha de baixo, né? Porque não dá para escrever, não tem espaçamento aqui. É só uma quebra de linha automática do navegador. Mas não tem padding aqui não. Então não preciso nem dizer que você vai utilizar muito margem e padding, tá? Padding é interno, margem é externo. Grave isso. Bom, já que a gente falou do border, que é a primeira propriedade ali, depois a gente vai falar do margem e do padding. Mas vamos começar aí com o border. O border é essa linha. Tá? E aí você pode utilizar algumas propriedades do border, que é o border top width, que é a largura do border, top, que seria em cima, right, que é a direita, bottom, que é embaixo, e left, que é a esquerda. A gente vai utilizar isso aqui, né? Aqui no livro ele deu um exemplo de 3 parágrafos, que são esses 3 parágrafos aqui. E aqui no CSS ele colocou aqui, ó, um border width de 2 pixels. Aqui ele deu um border width de think, que é fino. Tá? Aí você tem na verdade é grosso, né? Thin, medium e think, que é fino, médio e grosso. Que no caso seria esse aqui, ó, think, que é esse aqui, grosso. E por último aqui, ele utilizou o border width, utilizando cada lado da minha box. O top, ele colocou 1 pixel, que é essa linha mais fininha. À direita, 4 pixels, que é essa linha um pouco mais grossa. No bottom, que é embaixo, ele colocou 12 pixels, que olha só, já deu uma borda bem grossa. E à esquerda, ele colocou 4 pixels. Nós vamos fazer isso agora, representando aí esse exemplo do livro, desenvolvendo a nossa prática. Bom, para isso, abra aí o seu Visual Studio Code. Nós vamos copiar e colar esse aqui. Vamos renomear esse cara aqui de border
width, que é a largura da borda. E aí nós já vamos abrir ele no navegador, vamos minimizar e vamos apagar aqui esse CSS. Lembrando, a gente está utilizando o style aqui dentro do arquivo HTML. Claro que quando você estiver mais avançado, você vai utilizar isso externamente, como foi ensinado aqui no curso. Isso aqui é para ficar mais fácil e mais rápido explicar os exercícios, ok? Tendo em vista que o livro é muito extenso, é um livro muito grande e é bastante conteúdo para a gente compilar isso em videoaula. Então eu preciso fazer isso tudo aqui internamente, ok? Para não ficar chamando arquivo externo toda hora. Mas nos nossos projetos mais à frente, nós vamos criar externamente, tudo bonitinho, conforme manda aí o script. Vamos lá então. O que eu vou criar aqui? Eu vou criar 3 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo aqui, eu vou colocar ele aqui e vou digitar aqui um class. E vou deixar a class em branco por enquanto. E vou dar um loren aqui de 15. Um Shift Alt F para identar o código. E eu vou duplicar isso aqui dando um Shift Alt, seta para baixo, 1, 2 vezes. Aqui vai ser o class on. Aqui vai ser o to. E aqui vai ser o tree, TH, né? Tree, 3 em inglês. Bom, beleza. Salvei, não mudou nada aqui. Mas agora vai mudar, porque eu vou atacar aqui o estilo dele. Bom, no parágrafo on, então eu vou atacar aqui o p.on, que é o 1. Vou abrir e fechar chaves. Eu vou botar aqui um border width de 2 pixels em todos os lados. Ctrl S para salvar. Ele não pegou aqui o border width. Deixa eu ver se eu digitei alguma coisa errada aqui. Bom, dei um pause aqui e voltei. E o que acontece? Nessa minha versão do Google Chrome, ele não está pegando o border width 2 pixels. Pode acontecer que com você também não esteja funcionando. Se você estiver trabalhando no Google Chrome, provavelmente não vai estar funcionando. Se estiver funcionando, a sua versão aí, ela está atualizada e eles estão dando suporte. Eu consultei aqui os principais fóruns, né, onde a gente vê esse tipo de conteúdo, esse tipo de bug, e lá existe algumas reclamações já de pessoas reportando esse erro. O border width não está funcionando. Nem os outros exemplos aqui, ó, por exemplo, o P2. Existem algumas propriedades que pode acontecer isso, tá? Mas vou ensinar para você aqui como que você vai contornar isso. Isso não é uma preocupação. Porque existe uma forma até mais fácil de fazer, que é a forma que eu utilizo, mas eu estou querendo passar aqui a forma do livro, que é a primeira forma. E aí depois tem a outra forma, que é a forma mais atual, que é a que eu vou passar para você aqui agora. Mas vamos fazer aqui, reproduzir o exemplo do livro. Esse aqui é um border width, só que aqui ele colocou 1 pixel, 4 pixel, 12 pixel, 4 pixel. É isso mesmo. Esse primeiro é o top, esse aqui direito, baixo e esse aqui esquerdo. Aqui ele até fala, ó, ele fala aqui o shorthand, que isso aqui é como se fosse fazer uma contração desse formato aqui, que é o que eu vou ensinar. Esse set for border width properties. Se você tiver 4 valores, eles setarão, né, o top, o right, o bottom e left nesta ordem. Se o left é desejado, o mesmo que o right, o bottom desejado, para lá, para ler. Bom, aqui fala os browsers que estão no suporte. E aí, ó, quando eu dou um Ctrl S, olha só, não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. Então, como que a gente vai contornar isso aqui? Simples. Eu vou colocar aqui da forma contraída. Então, eu vou inclusive avançar um pouco do conteúdo. Já vou avançar aqui. Nós vamos colocar aqui dessa forma aqui, ó, border, ok? E aí a nossa border, nós vamos querer primeiro é o tamanho dela. Então, eu vou colocar aqui igual no livro, 2 pixels. Depois, eu tenho que colocar o estilo dessa borda. Nós vamos ver alguns estilos no próximo exemplo, mas eu já vou colocar aqui para você o estilo sólido, que é o solid. E em seguida, a cor da nossa borda. Eu vou colocar aqui uma cor 333. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei o tamanho da minha borda, coloquei o estilo dela e a cor. Vou dar um Ctrl S para salvar.
e agora ele vai pegar. Então o Google Chrome está reconhecendo da forma atual, tá? Que é uma forma de contração, né? Que é o shorthand, que é todo o tamanho, o estilo e a cor em um só com a propriedade de border, o que é muito mais fácil. Aqui eu posso colocar vamos ver se ele pega o border e aqui o thick. Ctrl S para salvar. Ó, não pega também. Então eu vou colocar aqui de novo. Aqui é o mais grosso, eu posso botar um 10 pixel solid na cor 333. Ctrl S para salvar. Ó, uma borda mais grossa. E aqui a borda dos 4 lados. Então eu vou ver se ele pega desse jeito aqui. Borda é 4 pixels. Não, aqui é 2 pixels. 4 pixels. 12 pixels. 2 pixels. Solid na cor 333. Ctrl S para salvar. Não, ele não pega dessa forma. Eu vou botar aqui só o 4 pixels. E aqui ele pegou. Bom, o meu border width no meu navegador não está funcionando nesse presente momento que você está vendo essa aula aqui. Se ele voltar, se eu tiver alguma novidade, eu faço aqui uma aula fazendo um adendo a esse conteúdo aqui, ok? Bom, vamos continuar. Bom, a gente viu no exemplo anterior a questão da estilização, né, que é o border style. Aí a gente tem alguns estilos diferentes. Nós temos o solid, o dotted, o dashed, o double, o groove, o rigid, o inset, outset, o hidden / none e aqui o border top style e tal. Essas propriedades aqui também não vou recomendar você utilizar. Eu acredito que, primeiro, que não é muito usual. E outra questão é que eu acho que os navegadores não estão utilizando mais dessa forma, ok? Já essas propriedades aqui estão sendo utilizadas. Mas nós não vamos utilizar desse jeito aqui. Nós vamos testar o exemplo com base naquele exemplo anterior, para você aprender essas propriedades aqui do CSS. Vamos desenvolver a prática dele aí. E nesse exemplo aqui, eu não vou pedir nem para você criar outro, que nós vamos, como são 3, né, que é o style, na verdade é o tamanho, né, a largura, o width, o style e a cor. Então nós vamos utilizar tudo nesse exemplo aqui. Então vamos lá. O outro exemplo que a gente viu aí de propriedade é o dotted. Dotted, Ctrl S para salvar. E aí ele deixa a nossa borda pontilhada. Depois nós temos outro exemplo que é o dashed. O dashed, Ctrl S para salvar. E ele deixa dessa forma aqui com tracejado. Outra forma que a gente vai utilizar também é o groove. Ctrl S. E aí ele deixa uma margenzinha aqui dentro, como se tivesse uma espécie de um 3D, né? Fica diferente aí. E aí voltando aqui em cima, nós temos o ridge. Ctrl S. Não dá tanta diferença assim, né? Parece sobressair da página, parece que está solta. Parece que está para frente, né? É uma estilização. Nós temos o inset. Deixa eu apagar aqui, né? O inset. Ctrl S para salvar. Ó, esse inset aí já dá um efeito legal, né, na borda. E aqui nós vamos colocar o contrário do inset, que é o outset. Bem bacana também esse exemplo aí, apesar de não utilizar esse tipo de estilização, mas você tem que saber. Aqui o hidden, Ctrl S, ó, ele tirou a borda, apesar de estar com a espessura de 2. E a cor, o hidden, ele some com a borda, né? Que é uma coisa até estranha, chega a ser estranha. E o none, Ctrl S para salvar, que ele também tira a borda. O hidden e o none, eles somem com a borda. Bom, essas foram as propriedades mais utilizadas em CSS, digamos assim, mas você vai utilizar mesmo nos seus projetos, essa aqui, ó, solid. Esse aqui é bem utilizado nos seus projetos. Vamos continuar. Bom, e finalizando essa partezinha da borda, nós vamos ter o border color. Só que a gente não vai utilizar assim. A gente já utilizou ele no exemplo anterior, colocando a cor no final. Então eu vou, na verdade, desenvolver a prática aqui só para a gente recapitular essas três propriedades. Essas três propriedades que vai dentro da declaração. Então vamos desenvolver a prática. Aqui mesmo é só para lembrar. Aqui nós temos o tamanho. Você vai primeiro declarar a propriedade. Qual que é a propriedade?
é o border. Você quer atacar a borda da sua div. Depois você vai colocar a largura dela, 2 pixels. Depois a estilização, o estilo da borda. E por último, a cor. Grave esses 3 aqui, você tem a declaração completa aí da borda. Ok? Vamos continuar. Agora você vai conhecer um pouquinho do padding. Bem simples, tá? O padding nada mais é do que esse espaçamento interno da box. Isso aqui dá uma estilização, facilita a leitura. O padding é muito utilizado para poder estilizar o conteúdo de uma box. E aí, o padding, a gente pode utilizar o padding top, o padding right, o padding bottom e o padding left. Isso aqui ainda está sendo utilizado, ok? Normalmente. Inclusive, você pode utilizar ele dessa forma aqui. Da mesma forma que a borda, né? O top, right, bottom e left. É um reloginho, né? É o horário certinho. Em cima, direita, embaixo, esquerda. Ok? E aí você colocando essas medidas aqui, você vai obter um resultado dentro da sua box. Que é o que a gente vai fazer aqui agora, desenvolvendo a nossa prática. Bom, o padding é bem bacana. Vou copiar e colar isso aqui. Porque você vai começar agora a dominar o espaçamento dentro da box, né? Dentro da div. Vou minimizar aqui. Posso deletar esse conteúdo. Posso deletar também esse conteúdo aqui. Dar um Ctrl S para salvar. Opa, ficou um detalhe aqui. Ctrl S. Sumiu. Beleza, vamos lá. Aqui nós temos o style. Eu acabei apagando aqui o style. E fechar ele aqui. Bom, aqui nós temos o style e a nossa div. Só que eu vou apagar essa div, não vou precisar dela agora. Aqui dentro da nossa div nós vamos colocar um parágrafo. E aí dentro do parágrafo nós vamos colocar um Lauren de 20. Shift Alt F para identar. E aqui dentro nós vamos duplicar dentro do body esse parágrafo. Só que esse parágrafo aqui ele vai ter uma class. E eu vou dar o nome dessa class de pad. Só para a gente ter aqui um nomezinho para poder atacar ele aqui em cima aqui no estilo. Então o primeiro parágrafo nós vamos ter aqui. Primeiro nós vamos atacar o parágrafo genericamente. Vai pegar em todos os parágrafos. Então nós vamos dar aqui um espaçamento. O width desse parágrafo vai ser de 275 pixels. Ctrl S para salvar. Bom, ficou aqui um parágrafo bem bacaninha. Depois nós vamos dar aqui um border. Ele vai ser 2 pixels, solid, na cor 0088DD. Ctrl S para salvar. Olha que bacana. Nós temos 2 parágrafos. Eles não possuem imagem, não possuem padding. Ok? Lembrando, quando você cria 2 parágrafos dessa forma, ele já cria uma margem automática. Cada navegador tem uma margem diferente. O Google Chrome já está dando uma margenzinha nele aqui. Ok? Então, por isso que eles estão dando um espaçamento aqui. Se eu colocar aqui uma margem 0, por exemplo, uma margem 0, Ctrl S, olha só, eles ficam colados. Porque essa margem que deu aqui inicialmente é do browser, é do Google Chrome. Mas eu vou apagar isso aqui. Bom, e agora eu vou atacar o outro parágrafo que tem uma class. Então eu vou P. Qual que é a class dele? É a class pad. Deu um nomezinho aqui sugestivo, né, de pad, porque a gente vai atacar aqui o padding dele. O padding dele vai ser um padding de 10 pixels. Quando eu coloco só padding 10 pixels, quer dizer que ele é cima, direita, baixo, esquerda. Ele é 10 pixels para todos os lados. Ctrl S. E olha só, ele deu um espaçamentozinho aqui dentro da minha box de 10 pixels. Se eu vier aqui e colocar assim, ó, cima, eu quero 10 pixels, direita, 20 pixels, embaixo, 30 pixels e esquerda, 2 pixels. Ctrl S para salvar. E olha só, ele deu um padding de 10, 20, 30 e de 2. Deixa eu colocar 40 para ficar bem legal. Então, olha só, 10, 20, 30, 40. Então, é assim que você ataca o padding, que é o espaçamento interno de uma div.
Você pode fazer ele com os 4 valores dos 4 lados, ou se você quiser fazer ele de forma padronizada, então 10 pixels, fica bem legalzinho. O espaçamento entre ele fica uniforme. Vamos continuar. Falamos de padding no exemplo anterior, agora nós vamos falar de margem. Nós vamos falar de margem. E margem não muda muita coisa. É bem parecido com padding. Por isso, eu vou te convidar a desenvolver a prática. Vamos copiar esse exemplo aqui do padding. Deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Vou renomear. E esse aqui vai ser o nosso margem. Já vou abrir ele aqui também no navegador. Vou minimizar. Posso até fechar esses outros que estão abertos aqui para não confundir a gente. Bom, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aqui os mesmos parágrafos, só que agora vai ser um mar, né, para sugerir aí uma margem. Nós vamos ter aqui um width, só que agora eu vou diminuir. Vou dar um width de 200 pixels. Vou deixar aqui do mesmo jeito. E vou dar um padding nos meus 2 parágrafos de 10 pixels. Ctrl S para salvar. Os 2 estão com 10 pixels, eu posso apagar isso aqui. E o meu segundo parágrafo não é mais padding. Agora é mar. Ctrl S. Não aconteceu nada porque eu ainda não dei a margem. Agora eu vou dar uma margem. Eu vou vir aqui e atacar o margem. Quanto que eu vou dar de margem aqui? Eu vou colocar aqui 20 pixels. 20 pixels. 20 px. Ctrl S. E olha só que bacana. Ele recuou aqui 20. Ele nem mexeu aqui de cima porque ele já praticamente está com a margem do browser que é 20. Mas se eu colocar aqui um 30, ele vai descer um pouquinho. 30 pixels. Olha só que bacana. Se eu botar 100 pixels, ó, ele está dando margem de 100 para cima, 100 aqui para a esquerda, 100 para baixo e 100 para a direita. Como não tem nenhum elemento para a direita e nem para baixo, não vai dar para você representar bem. Mas ele está dando essa margem. Ok? O margem basicamente é isso. Você pode fazer da mesma forma que você fez no padding anteriormente. Por exemplo, cima 10 pixels. Direita não vai influenciar muito, 10 pixels. Para baixo também não vai influenciar muito, 10 pixels, porque não tem nenhum elemento ali. Porém, à esquerda eu vou dar 50 pixels. Você vai ver que ele vai jogar o elemento mais para o meio. Ctrl S para salvar. E olha só, ele jogou mais para o meio, ó, menos para baixo. Aqui tem 10, aqui tem 10, mas aqui tem 50. Ó. Se eu botar aqui, por exemplo, 150. Ctrl S, olha só. Ele está dando uma margem só do lado esquerdo. É uma margem mesmo, um espaçamento entre a borda do navegador do lado esquerdo e a minha div. Na verdade, não é uma div, é o meu parágrafo. Todo elemento tem uma caixa, tem uma box. Tá? Não confunda isso com div. Tá? Div é uma box específica. Todo elemento tem uma box em volta dele. Isso aqui é um parágrafo. E aí eu dei a margem aí, né, a margem do lado esquerdo, e aí você viu o resultado. Vamos continuar. Durante o seu desenvolvimento, você vai ver que há uma necessidade de centralizar o conteúdo, né? E a gente vai ver isso daí dando margem no conteúdo. Por que a gente precisa disso? Porque a maioria dos sites, o conteúdo principal ele fica sempre centralizado. Mesmo quando você tem um site que tem vários boxes, né? Um box na direita, um box na esquerda, o conteúdo dentro dele vai estar sempre centralizado. E existe uma forma de fazer isso através da margem. Tá? Ele utilizou um exemplo bem clássico aqui, colocando aqui uma margem cima, ele colocou 10. Ele utilizou a propriedade automático, né? Alto. Baixo, ele colocou 10 e esquerda, alto. Então, direita e esquerda, ele colocou automático. Ele quer dizer para a minha box o seguinte: do lado esquerdo e do lado direito, você divide esse espaçamento automaticamente igual, para que o meu conteúdo fique centralizado. Vamos fazer isso desenvolver na prática. Vamos copiar e colar esse mesmo exemplo aqui do margem e vamos dar o nome dele de Centering Content. E aqui você vai abrir ele no seu navegador. Podemos minimizar aqui. E aqui eu não vou usar esse CSS. Mas esses 2 parágrafos aqui eu vou deixar. Só vou deixar aqui um nomezinho de
center, de 100, só para saber que é o centralizar. Bom, vou atacar aqui igual no livro então. O livro atacou aqui o body e o livro pediu para colocar o body com text align, propriedade que a gente já viu anteriormente, center. Ctrl S para salvar. O que ele fez? Ele só está fazendo o alinhamento do texto ao centro, ok? Nada mais do que isso. Porém, a gente ainda vai ver que isso aqui ainda não é o suficiente para alinhar. Então, eu vou colocar aqui o parágrafo, né? As boxes dos meus parágrafos, elas vão ter um width de 300 pixels. Ela vai ter um padding de 50 pixels. E ela vai ter um border, vai ser um 20 pixels, solid, na cor 0088DD. Ctrl S para salvar. E olha só, ele estilizou os meus dois parágrafos, as minhas duas boxes. Mas olha só, eu pedi para o text do meu body ser ao centro. E ele realmente está ao centro. Porém, as minhas boxes do parágrafo, elas não estão centralizadas. E como que eu centralizo isso? Bom, eu vou utilizar aqui essa classe aqui para se diferenciar da de cima, né? Já que eu tenho dois parágrafos e esse aqui está com a classe sem. Então, eu vou vir aqui, parágrafo.sem. Eu quero atacar somente o parágrafo que tem a classe sem. E aí aqui, sem de centralizar, tá? Eu vou vir aqui um margem. O nome, você pode dar o nome que você quiser, tá? Eu só coloquei esse nome aqui para não ficar mais sugestivo. Ele vai ter uma margem de cima 10, alto, embaixo 10, px, alto. Ctrl S para salvar. E olha só, eu consegui jogar o meu parágrafo, a box dele, ao centro. Eu poderia fazer isso aqui também resumido, já que a margem de cima é 10 e a de baixo é 10, ela é repetitiva, ela então se anula. Então eu posso vir aqui como se fosse matemática e deletar ela. E a mesma coisa, se o lado esquerdo e o lado direito é a mesma coisa, eu posso colocar um só. Então eu coloco 10 alto. Ele está representando aqui que é 10 em cima e 10 embaixo, e alto, esquerda e direita. Ctrl S e nada mudou. Por quê? Porque é a mesma coisa. Ok? E eu posso vir aqui ainda e colocar o seguinte. Text align left. Alinhar o meu texto à esquerda. Eu quero que todo o meu texto aqui dentro dessa box se alinhe à esquerda. Dou um Ctrl S e olha aí. Nessa box aqui, o meu texto está alinhado à esquerda. Nessa box aqui, está alinhado ao centro. Por quê? Porque todo o meu body, lembra lá da hierarquia? O meu body está ditando a regra para todo o site. Se eu não for especificando dentro de cada hierarquia, todo mundo vai seguir o body. Então, esse parágrafo aqui que é genérico, eu não falei o alinhamento dele, ele está alinhando ao centro. Já esse parágrafo aqui, especificamente, a hierarquia dele é mais poderosa, porque eu quero que ele se alinhe à esquerda e ele vai obedecer isso aqui, porque eu estou especificando para ele. Então, por isso que ele pegou o alinhamento à esquerda. Vamos continuar. Essa propriedade que a gente vai aprender agora, que é a propriedade display, ela tem aqui algumas características bem interessantes. Você pode utilizar ela em line, block, né, bloqueado, né? Você pode utilizar ela em line -block e none, que seria a mesma coisa que hide, que seria escondido. O display é o seguinte, a forma mais clássica de você mostrar o display é através de uma lista não ordenada. Tá? Uma LI aqui, pode ser também uma lista ordenada, mas no caso aqui a gente vai utilizar uma lista não ordenada, que é o exemplo do livro. Aqui ele colocou uma lista, aqui ele colocou a característica da LI, que é a lista inline, né, o display inline, e aí ele fica em linha. Se ele não colocar isso aqui, ela ficaria em bloco, né? Cada LI desse aqui ocuparia um espaço de 100% na linha dele no browser, tá? No body do nosso código, né? E isso representaria no browser o quê? Uma linha dessa aqui ser 100% ocupada. Vamos desenvolver a prática que vai ficar fácil de entender. Bom, vamos pegar aqui um exemplo, vamos copiar e colar esse exemplo aqui. E aqui nós vamos trabalhar o display. Vou deixar aqui o nome display mesmo. Já vou abrir ele aqui.
vou deletar todo o meu style. E fica meio maçante, eu faço isso que é para você praticar bem. Você parando a videoaula, praticando. Porque se eu for só falar, dava aula de 5 minutinhos, mas às vezes você não ia pegar todo o conteúdo. E trabalhar com... Começar aqui nessa linguagem de marcação, é importante você fazer aí todos os exemplos, ok? Eu vou seguir aqui o exemplo do livro, nesse caso, que está bem clássico aqui, está bem bacana. Service, ele utilizou uma lista não ordenada, e aí fica muito fácil para poder utilizar. Só essa classe aqui, que eu vou utilizar aqui, classe, vou colocar aqui on, só para ficar fácil. Aqui vai ser about, que ele criou um menuzinho de site, né? Contact. Ctrl S para salvar. E olha o que aconteceu. Aqui nós estamos em box, né? Ele está ocupando aqui toda essa linha aqui. Então não tem como você escrever nada do lado aqui, desde que você não ataque a propriedade display. Porque se você atacar a propriedade display, você vai ver o efeito que isso vai tomar. Vai ficar bem diferente aqui do que nós vamos fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou atacar aqui a minha LI e eu vou colocar aqui um display inline. Ctrl S para salvar. E olha só, ele já colocou o produto um do lado do os meus LIs um do lado do outro. OK? Bom, eu vou dar um margem right. Ó, posso atacar só a margem right. Posso atacar só a margem left, a margem top, a margem bottom. E aqui eu vou atacar a margem right, que é o quê? A minha margem à direita. Só esse espacinho aqui, ó. Esse espacinho aqui. Eu vou atacar ele e vou colocar aqui um 10 pixels. Ctrl S para salvar. Ó, ele deu uma margenzinha aqui à direita de 10 pixels. Meu menuzinho que está ficando bem bacana. E aí, ele acrescentou uma outra propriedade do display que a gente vai utilizar aqui no livro. Ele sumiu aqui com esse menu. Então, o display aqui do menu, eu vou atacar aqui o LI. Ponto a class dele, que é a class on, que eu criei lá embaixo. E eu vou atacar aqui. O display dela vai ser display none. Ctrl S para salvar. E aí, ele sumiu aqui com o display. Ele está aqui ainda? Ele está aqui ainda. Porém, eu sumi com ele no display. Ele não está mostrando. Isso pode ser encontrado pelo Google. Se você botar um menu aqui, ele pode ser encontrado. Porém, não é uma prática recomendável. Tá? Eu vou mostrar aqui, ó, inspecionar. Body, ALI. Ó, o display está aqui. Ó. O menu está aqui. Porém, ele está com display none. Então, ele não vai aparecer. Ok? Bom, vamos continuar. Existe também uma propriedade que chama visibility, que é a mesma coisa que o display faz, tá? Ele oculta o elemento, no caso aqui, ele está fazendo o mesmo exemplo anterior, só que ele está utilizando aqui, ó, a propriedade visibility, hiding, e aí está sumindo com aquele LI que está bem aqui, que é o service. É o que a gente vai fazer agora, desenvolver na prática. E para isso a gente vai utilizar praticamente o mesmo exemplo. Nós só vamos o quê? Então, Ctrl C, Ctrl V nele aqui, renomear, vai ser o Visibility. Já vou abrir ele no navegador, e aí fica fácil. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Já está aqui, Ctrl S aqui, né? Está tudo aqui, vou só tirar aqui o display que está none, e eu vou colocar aqui, na verdade vai ser um Visibility, e aí o Visibility vai ser o Hidden. Ctrl S para salvar. Qual que é a diferença dele para o display? É que a visibilidade dele não está sendo, não está mostrando, né? Está escondido. A visibilidade está hidden, escondido. Porém, ele está aqui, ó. Você pode perceber que ele está por aqui, mas ele não está sendo mostrado, ok? Essa é a diferença básica. É uma propriedade aí que pouco provável de você utilizar, tá? Depende do que você vai fazer, mas para fazer páginas na web, muito difícil de você utilizar o Visibility Hiding. Vamos prosseguir. Bem, agora a gente vai ver aqui uma propriedade do CSS3. Isso já é coisa bem recente. Nós vamos ter aí o Box Shadows. São a sombra das boxes. E aí nós temos 4 elementos, 4 propriedades para atacar dentro do Box Shadow. Que seria o Horizontal Offset, que é o deslocamento horizontal, que é esquerda-direita.
vertical offset, que é o deslocamento vertical, que é em cima a baixo, o blur distance, que seria a distância, né, da sombra, né, e aquele efeito blur, e o spread of shadow, que seria a propagação, o tamanho dessa sombra. Nós vamos fazer isso utilizando na prática, mas eu não vou utilizar o exemplo do livro. Por quê? Porque o livro está utilizando aqui alguns WebKits. Né? Ele está usando aqui o para Mozilla, ele está utilizando aqui o WebKit Box Shadow, que é utilizado por Internet Explorer também, e o Box Shadow que abre normalmente no navegador Google Chrome. Tá? Mais para frente a gente pode entrar nisso daqui, falar um pouquinho sobre os WebKit quando você for desenvolver e tiver uma propriedade que outro navegador não leia, você vai ter que utilizar o WebKit. Ok? Bom, mas a gente não vai ver isso agora porque até para essa aula não ficar muito extensa. A gente pode aprofundar, se você tiver alguma dúvida nisso, comente aí abaixo, mas a gente pode aprofundar nisso mais à frente. Vamos desenvolver nossa prática aí da Box Shadow e ver como é que a gente faz. Abra aí novamente o Visual Studio, vamos copiar e colar. E aqui nós vamos renomear para Box Shadows. Bem legal trabalhar com Box Shadows. Isso aqui é uma coisa que vai ficar muito bacana quando você for estilizar aí os seus projetos mais à frente. Vai fazer sites legais com Box Shadow. Vamos lá então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui um parágrafo, sem nenhuma pretensão. E eu vou utilizar tudo dentro desse parágrafo, ok? Bom, vamos lá. P, abro e fecho chaves. E aí eu vou colocar uma altura nele, um height de 100 pixels. E vou colocar também um width de 100 pixels. A cor, eu vou colocar um background color. Vou colocar essa cor aqui mesmo que veio. Ele não pegou, vou deixar só background. E aí ele pegou. Bom, outro detalhe que eu vou atacar nele aqui é o margem. Vou colocar aqui uma margem de 100 pixels. Beleza, só para ele sair ali do canto e ficar aqui bem visível. E agora eu vou atacar a propriedade aí que a gente aprendeu, que é o Box Shadow. É esse aqui. Bom, primeiro nós vamos atacar horizontalmente. Então eu vou atacar aqui o 4 pixels horizontal. Agora vertical, 4 pixels. Agora o blur distance, eu vou colocar 4 pixels. E o nosso spread, 4 pixels. E vou dar uma cor para isso daí. Vou colocar uma cor aqui da nossa sombra de 333. Ctrl S para salvar. E olha aí, ele deu uma cor aqui. E aqui agora eu vou mexer para você ver como que funciona isso. Ó, vou, por exemplo, aqui no horizontal, vou dar 1 pixel. Ctrl S para salvar. E ele ficou praticamente igual, né? Ficou 1 pixel a mais para o lado direito. O nosso vertical, 1 pixel. Ctrl S para salvar. E olha só, ele ficou só 1 pixel a mais para baixo. Vou colocar aqui o nosso blur distance, 1 pixel. Ctrl S para salvar. Ó, ele tirou aquela opacidade. E vou também dar opacidade não. Isso aqui é um blur, né, que é aquela distorção. E eu vou botar aqui 1 pixel. E olha aí, ele tirou o nosso tamanho. Agora eu vou começar a brincar aqui, eu vou dar uma aumentada. Vou botar 30 pixels aqui, tamanho. Olha só o tamanho. Vou colocar aqui 100 pixels no nosso blur. Olha só, ele vai dar aquela... não deixa de ser uma opacidade, né? É um desfoque, mas ele dá uma opacidade. Vou diminuir aqui para 10 e vou diminuir aqui para 5. Ctrl S para salvar. Aqui eu posso botar um 10. E olha que ele desce verticalmente. E eu posso botar um 10 aqui para ele horizontalmente jogar para o lado. Bom, aqui eu recomendo que você dê uma mexida. Porque você praticando, você vai dominar aí o Box Shadow, que é uma propriedade muito bacana que é CSS3. Vamos continuar. Para a gente finalizar esse conteúdo, nós vamos utilizar a propriedade aí Border Radius, muito legal também, propriedade nova do CSS. Tem várias propriedades novas do CSS3 que são muito interessantes para você trabalhar para desenvolvimento de site.
E a gente vai trabalhar aqui o border radius, que nada mais é do que essa voltinha aqui, essa curva, né, que a gente cria aqui nos boxes. Então vamos desenvolver a nossa prática. Vou pedir para você aí copiar e colar o box shadow e renomear ele para box radius. Pode abrir ele aí já no navegador, minimizar aqui. Bom, a gente vai utilizar aqui esse CSS aqui, a gente pode deixar ele tirar só o box shadow. Ctrl S para salvar. Nós vamos aqui botar agora o nosso border radius, né? A nossa nova, eu até nomeei errado, né? Eu botei box radius, mas é border radius. Aqui, border. Vou dar abrir o navegador aqui, beleza. Bom, vou deixar aqui o height, o width, o background, o margem. E agora eu vou dar aqui um comando de border radius, que é esse aqui. E é a mesma coisa, tá? Top, right, bottom e left. Então nós vamos atacar ele de uma maneira geral. Então vou colocar aqui 10 pixels. Vou dar um Ctrl S. E olha só, ele já deu uma margenzinha aqui. Eu vou botar uma border aqui antes de 3 pixels, solid, na cor. Vou colocar aqui um 777, deixa eu ver que cor que vai pegar. Ó, bem bacana aqui para ficar um contrastezinho. E olha que eu coloquei 10 pixels e ele ficou já com a voltinha. Se eu colocar 100 pixels, ele já transforma num círculo para mim. E se eu trabalhar ele pelos lados, ó, eu vou colocar top, na verdade top right, né, o top do lado direito, eu quero 10 pixels. O bottom do lado direito, eu quero 2 pixels. Você vai ver que vai ficar bem diferente. O bottom do lado esquerdo, eu vou colocar 5 pixels. E o top left, eu vou colocar 20 pixels. Ctrl S. Ó, aqui ele pegou 10 pixels, 2 pixels, 5 pixels e 20 pixels. Bottom left. Então ele pegou aqui o top left, top right, bottom right, bottom left. Para confirmar que esse aqui é o bottom left, eu vou colocar aqui 30 pixels. Ele vai ter que arredondar mais ainda esse canto aqui para eu confirmar que isso aqui é o bottom left. Ctrl S para salvar. Olha, ele arredondou. Esse aqui é o... Se eu quiser mexer nesse aqui, esse aqui é o segundo, né? Bottom left, top left, top right. Seria esse aqui. Vou colocar aqui 20 pixels. Ctrl S para salvar. E olha aí, ele fez o border radius, né? Conforme eu vou manipulando aqui na propriedade. Bom, vamos continuar. Para você então finalizar com chave de ouro, eu vou deixar aí esse exemplo para você de boxes. Vários tipos aí para você trabalhar, tá? Várias propriedades. Se tiver alguma dúvida, comente. Dá um pause aí na aula para você poder ver e fazer direitinho, conforme eu coloquei aqui para você o exemplo. Esse exemplo está no livro, tá? Você vai utilizar praticamente tudo que você aprendeu aqui nesse módulo, nesse exemplo. Pratique. Sem praticar não adianta que você não vai aprender, tá? E para a gente finalizar aqui o sumário do nosso box, o que a gente viu aqui? Nós vimos que o CSS trata cada elemento HTML como se tivesse a sua própria caixa, o seu próprio box. Foi o que eu falei. Div é uma coisa, box é outra. Por quê? Porque cada elemento possui o seu próprio box, ok? E a div ela é um box. Você pode usar o CSS para controlar as dimensões da caixa, a gente viu isso, que é o width e o height. Você também pode controlar as bordas, as margens e o padding, né, que é o preenchimento para cada caixa do CSS. É possível ocultar elementos usando o display e a propriedade de visibilidade, né, que é o visibility, que a gente colocou lá. Caixas de nível de bloco podem ser transformadas em caixas embutidas e caixas inlines, que a gente utilizou lá na lista não ordenada.
que ela é em bloco e a gente colocou ela inline. A legibilidade pode ser melhorada controlando a largura das caixas contendo texto entre linhas. Bom, a gente não utilizou aqui o Line 8, mas a gente já utilizou na verdade, né? Mas a gente vai utilizar mais no decorrer do curso aí, que trata bem isso daqui, ok? Que é para ficar uma leitura, ficar mais legível o teu site, você vai utilizar aí o Line 8, ok? E o CSS3 que introduziu aí algumas coisas que a gente utilizou aí, principalmente o Box Shadow, o bordas arredondadas que a gente viu aí. Bom, a gente finalizou, né? É um conteúdo extenso, é livro, né? A gente está transformando em videoaula, para ficar mais fácil para você. Eu vou pedir você encarecidamente que curta, compartilhe, comente aí, chame pessoas que realmente têm interesse em aprender esse conteúdo fantástico aí que a gente está tirando desse livro, para ensinar você em videoaula e para ajudar o canal. Se você puder convidar alguém para se inscrever no canal, a gente vai ficar muito agradecido. E, principalmente, se você tiver dúvidas, não deixe de comentar. Né? Ninguém sabe tudo, a gente está aprendendo também. Eu estou ensinando para vocês que eu trabalho com isso há muito tempo, mas eu preciso que vocês comentem aí as dúvidas, ou alguma sugestão, melhoria, como que pode ser passado melhor esse conteúdo, que a gente vai se esforçar aqui para poder melhorar cada vez mais. Um forte abraço e eu vejo você na próxima aula.